Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é uma nova série aqui no canal. Vamos lá? Então, esse é o meu diário de gravidez. E sim, eu estou grávida. E estou com 4 meses. Mas eu quero contar para vocês a história desse negócio de bipolaridade desde o começo. Então, vou fazer por partes. Nesse primeiro vídeo, eu vou contar para vocês a tentativa de engravidar e todas as repercussões disso. No próximo vídeo, eu quero contar da minha primeira gestação. E no próximo, eu vou contar dessa gestação de agora. Então, em 2017, eu e meu marido, a gente decidiu que queria engravidar. E como eu já estava estabilizada, já fazia mais ou menos um ano que eu estava tomando lítio, nós fomos no psiquiatra e foram algumas sessões. Ele conversando com a gente, ele até chamou o Renan para ir lá na consulta, né, o meu marido, e falou, olha, é um negócio complicado, esse negócio de bipolaridade, ela vai ficar desestabilizada, você tem que entender, e assim, assustando a gente, né, praticamente, mas a gente aceitou, disse, não, tudo bem, a gente quer, então a gente vai enfrentar tudo isso juntos, né, então a gente decidiu, né, o psiquiatra parar o remédio para eu tentar engravidar. E passou um mês, eu não engravidei, 2 meses, nada, 3, 4, 5. E assim foram indo vários meses sem eu engravidar. E nessa época eu tinha começado a ir na nutricionista, comecei a tomar uns suplementos, algumas coisas naturais como suco de maracujá, chá de camomila, para ver se eu ia me acalmando, para ver se eu conseguia ficar estabilizada sem tomar remédio. Mas essas coisas não funcionaram muito bem para mim, os suplementos não funcionaram, então assim parei de tomar e fiquei só assim na terapia e no controle mental mesmo. E eu achava que estava super bem. Como eu não estava engravidando, então eu comecei a fazer coisas que eu não poderia fazer quando eu estivesse grávida. Comecei a andar de roller, comecei a correr bastante e também comecei a estudar para o mestrado, comecei a estudar inglês, então já vai percebendo que eu fui colocando um monte de coisa só para variar um pouquinho, né? Comecei a gravar vídeos pro canal, mas assim, eu não percebia. Pra mim, eu estava bem. Pra mim, eu estava curada. Geralmente, quando a gente tá em pneumonia, a gente acha que a gente tá curado. E eu convenci a mim mesma e convenci a todo mundo que eu estava bem. Se você ver um daqueles vídeos que eu gravei, que eu não vou postar, inclusive até alguns foram excluídos, eu convenço bem que eu estou super bem. Não dá pra ver que eu estou bem. Mas eu não estava, né? Inclusive a minha psicóloga, né? A gente percebeu que na verdade eu queria fazer bastante coisa. Eu fiz um quadro de isopor, ela deu a ideia, e fazer pedacinhos de papéis coloridos com alfinetes. E era pra eu pôr na minha, tipo, uma agenda, assim, né? Da semana. E se eu visse que tinha muita coisa, era pra eu ir tirando. Mas eu não tirava. Eu achava que eu tirava, eu achava que eu organizava, mas no fundo eu não conseguia tirar. No fundo eu queria fazer tudo. E cada vez mais eu fui me sobrecarregando e me enchendo de coisas e eu não dava conta de fazer aquele quadro. E era para ter funcionado, né? Mas não funcionou. Tinha lá uma parte de coisas para poder fazer mais pra frente que eu não poderia fazer agora. E eu queria fazer tudo, então assim, não funcionou. Chegou dezembro, aí passou um ano, chegou junho, então deu um ano tentando engravidar e nada. E eu fui procurar ginecologista e tal, e fiz exames para poder se estava tudo certo. Então eu fiz um exame lá, que eu não lembro o nome, era muito complexo. Era alguma coisa de cistinsal-peringografia, não lembro. E para ver se as trompas se estavam com espaço livre e tudo mais, estava tudo normal, tudo certo. O Renan também foi, no médico também estava tudo normal, então assim, a gente pode engravidar, mas não tínhamos engravidado. Então realmente eu aprendi uma coisa, eu aprendi que a vida gerada é dada por Deus, é no tempo dele, é quando ele quiser. Então assim, um exemplo, né? Eu percebi, na verdade, que eu não estava ovulando. Eu fazia o método Billings para espaçar a gravidez. E nessa época eu estava fazendo o método Billings para tentar engravidar. Mas eu não estava conseguindo e eu percebi que eu não estava ovulando. Eu percebi que também quando eu tomava o lítio, eu ovulava. Bem bonitinho. Mas a gente estava evitando engravidar. Então, o médico fez aquele negócio de aplicar a injeção e você ovular e tal. Eu esqueci o nome agora também.
Mas é um remédio que induz e você ovula. Eu ovulei bonitinho, 2 óvulos perfeitos, bem formadinhos, lindos, maravilhosos. Então tinha tudo pra gente poder engravidar nessa ovulação. E o médico até falou que poderia vir gêmeos e a gente ficou bem feliz, porque, né, 2 melhor ainda. Mas não foi daquela vez. Então essa é uma prova de que realmente é quando Deus quer, né? Porque tava tudo certo pra poder engravidar. Por que eu não engravidei? Porque não era o momento certo. Então eu não fiz mais esse negócio, fiz uma vez e deixei naturalmente mesmo. E daí chegou dezembro, eu comecei a ter uns sintomas de depressão, mas assim, eu não dava o braço a torcer, eu não queria voltar ao remédio, né? Porque eu queria engravidar. Mas chegou janeiro, os sintomas foram aumentando e eu não tive outra saída a não ser ir para o psiquiatra. Essa depressão foi uma depressão profunda. Eu não conseguia levantar da cama. Era muito difícil escovar o dente, tomar café, mas eu fazia o esforço de fazer essas coisas, mas era a coisa mais difícil do mundo, porque eu sabia que ficar na cama ia ser pior. Então eu fazia o esforço e depois lavava a louça e daí sentava no sofá e ficava. E ficava triste. Era uma tristeza, assim. Eu nem chorava, porque a tristeza tinha roubado toda a minha energia. E eu ia almoçar na casa da minha mãe, porque eu tava sem trabalhar, tava de férias. Depois deitava no sofá de novo, porque eu não tinha energia. Minhas pernas formigavam, não tinha energia nenhuma pra falar desse jeito que eu tô falando, assim, nunca. Eu falava devagar, eu falava com dificuldade, eu não queria fazer nada, eu queria morrer. Assim, foi muito profundo mesmo. Na verdade, eu nem tinha desejo de morrer, eu simplesmente não queria fazer nada, assim, tipo, nada importava, era tipo assim, eu ficava assim, ó. Entendeu? Era assim. Não, tanto faz, tanto fez, tô nem aí pra nada. E foi muito difícil. Então fui no psiquiatra e a gente voltou os medicamentos. E eu chorei muito naquela consulta, porque eu não queria. Mas a minha mãe até que foi junto, porque eu nem conseguia andar de ônibus sozinha naquelas condições. Então minha mãe foi junto e foi bom que ela me apoiou, me ajudou e falou, você tem que tomar o remédio. E eu falei, então tá, né, vou tomar. E comecei a tomar. Mas não foi de uma hora para outra que eu melhorei, né? Foram várias semanas ainda. Eu ia no psiquiatra toda semana, regular as dosagens dos medicamentos e aos poucos, bem aos poucos, eu fui melhorando. Foram muitas semanas ainda nessa situação bem delicada, bem difícil. Chegou fevereiro, eu já tava um pouco melhor e já comecei, né? Então, médico, quando que eu vou poder tentar engravidar de novo? E ele falou, não, ainda não, né? E chegou março também, ai, quando que eu vou poder? Não, ainda não. E uma pessoa que me acompanhava nesse tempo da gestação pensou, já que eu ovulava bem bonitinho quando estava tomando lítio e quando eu parei eu não ovulava mais, então vê com o psiquiatra a possibilidade de você parar o medicamento depois que descobrir que tá grávida. Então, tenta engravidar com o medicamento e descobrir que tá grávida para o medicamento. Gente, isso foi a minha experiência, foi o que funcionou pra mim, o que eu decidi com o meu psiquiatra. Então, assim, eu não tô recomendando ninguém a fazer isso. Ninguém mesmo. Você tem que ver com o seu médico, tudo, né? As coisas, então não tô recomendando ninguém a fazer isso, né? Isso foi a minha experiência. E eu conversei com o psiquiatra, ele falou, né, que a dificuldade do lítio é porque ele pode causar má formação nas primeiras semanas de gestação. Então eu deveria descobrir, assim, tipo, 2 dias de gravidez já tinha que descobrir se eu tava grávida para poder parar o remédio imediatamente. E ele me falou dos perigos, me falou que era uma coisa arriscada, e eu falei, não, eu vou tentar. E eu tentei. E já no primeiro mês, em abril de 2019, 2019, eu engravidei, então, da minha primeira gestação. E daí parei o remédio imediatamente. Mas é história para outro episódio. Esse episódio mesmo era só a questão de tentar engravidar e tudo que aconteceu nesse meio tempo, né? A hipomania, a depressão, essa complicação, né, dessas variações de humor, dos remédios. Então, esse primeiro vídeo era pra dizer pra vocês como que é a vida de uma tentante bipolar, né? Como que foi a minha experiência em relação à gravidez, tentar engravidar e ao mesmo tempo sendo bipolar, tomando medicamento e tudo isso. Então foi mais para partilhar isso mesmo. No próximo vídeo, então,
eu conto para vocês da minha primeira gestação. Então é isso. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau!